Pois bem, voltamos. Tá. Guys, a gente vai dar uma interpretação geométrica disso aqui. E a gente vai ver que está tudo conectado. Igual aquela série, para quem assistiu. Derivada, velocidade, reta tangente. Aqueles gráficos que nós fizemos lá na aula 2, ou foi 3. Não sei qual foi a aula, acho que foi 5. Teve uns gráficos. Vão estar tudo conectados entre si em relação a algo. Mas vamos lá. Ok. Na parte anterior do vídeo, eu exibi esse quociente para vocês, que é o quociente de dois incrementos. Incremento y e incremento x. São as variações. Né? Variação de x, de y, variação de x. Na maioria das vezes, quando a gente quer falar do símbolo em si, símbolo a gente vai chamar de incremento. E quando a gente quer falar desses valores, a gente vai acabar falando da variação, mas vai depender muito do contexto. Então, isso aqui tem uma interpretação. Essa taxa ela pode ser interpretada como a inclinação da reta secante. Por que da reta secante? Para quem não lembra, teve uma aula que a gente falou aquela primeira aula que a gente falou de tangentes, faz muito tempo. Mas a gente pegou um gráfico, aí passamos alguma reta entre dois pontos. Esse ponto eu ia deslizando, até chegar nesse aqui. E à medida que eu ia deslizando, essa reta ia mudando a inclinação, até ela se transformar na tangente. A tangente ela passa só por um ponto no gráfico. E a reta secante ela corta logo dois pontos. Então aqui vai ser reta secante porque vai cortar em dois pontos. E a gente vai ver que a geometria disso fornece veja que negócio incrível, né? A geometria dessa taxa média ela fornece uma inclinação de reta secante. Quando a gente viu naquele slide taxa média de variação, a gente explicou tudinho, que é uma taxa, porquê, como chegou. A gente foi dividindo grandeza, até que a gente usou variações. Beleza. A gente não viu nada de geometria lá. Agora a gente vai ver uma geometria disso. E a gente vai ver que a geometria disso naturalmente gera uma reta secante. Como? Então eu vou apresentar um gráfico para vocês que naturalmente disso a gente não vai entender muita coisa não. Mas vamos começar a explicar. Eu vou tentar apagar algumas coisas para eu tentar ir explicando para vocês, na medida do possível. Apaga aqui, apaga aqui. Tá. Vamos nos concentrar nesse gráfico que é uma curva, essa curva preta. Aqui ó, tem a continuaçãozinha aqui. Ok. Aqui em preto está o nosso gráfico. E nós vamos fixar um ponto. Esse ponto fixado será um ponto de abscissa x1. Ponto de abscissa x1. Tá aqui, então esse ponto aqui está fixado para nós x1. Deixa eu colocar um pouquinho mais fino. Esse aqui é o x1. Bem aqui vai ser a imagem do x1. É o f de x1. Então esse ponto é o ponto de abscissa x1 e ordenada f de x1. A gente vai chamar esse ponto de P. É o ponto P. Daí a gente pega um outro ponto x2. X2 aqui vai a mesma coisa. O ponto no gráfico correspondente a esse, a abscissa x2. A ordenada é f de x2 porque está em cima do gráfico. Então o y bem aqui é a imagem do x2, f de x2. Na nossa situação aqui, a gente variou o x do x1 ao x2. O x1 ao x2. Ou seja, o x variou daqui para cá. Quando a gente varia o x daqui para cá, daqui até aqui, ó, varia o x. O y, quando o x começa aqui, o x começa bem aqui. x1 e o y começa bem aqui. Na f de x1. Então, quando eu vario o x do x1 ao x2, o y varia daqui até aqui. O nosso ponto no gráfico, ele começa aqui, ele vai até aqui. Então, ele varia até aqui.
Varia daqui até aqui. Então, nós temos um monte de variações aí. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. A variação de x, ou incremento, ele é justamente o comprimento desse intervalo aqui. Intervalo. Quando você mede qualquer intervalo, eu vou pegar uma linha. Uma linha não, vamos falar de eixo, que é mais fácil. Quando eu tenho qualquer pedaço de reta no eixo x, quero medir um intervalo, a gente mede pelo valor final menos inicial. É o da direita menos a esquerda. No eixo y, a gente mede o comprimento de intervalo pegando o valor de cima menos o valor de baixo. Então, o comprimento desse intervalo é o x2 menos x1. É exatamente a variação do x, o ΔX. Ora, até porque se o x variou daqui até aqui, então o tamanho aqui tem que ser a variação. Tem que ser a variação. Acontece que esse comprimento aqui, ele é o mesmo que esse comprimento aqui, ΔX. Então fez um ΔX. Então, de maneira análoga, você conclui que essa alturinha aqui vai ser o ΔY. A variação do y foi esse pedaço aqui, ó. Até porque o y variou daqui até aqui. Então, essa é a variação. Essa variação é exatamente esse comprimento. E aí tem algo interessante. Porque quando você passa... Aí eu vou apagar tudinho aqui, ó. Vou mostrar a reta. Quando você passa uma reta azul... Não precisa ser azul, né? Mas o livro é azul. Quando você passa uma reta desse ponto, que é do P, até o ponto, que é do Q, ou seja, o ponto do começo do X até para onde ele variou, faça uma reta. Essa reta é chamada de secante porque é uma reta que corta dois pontos, secante. Toda reta tem inclinação. Não sei se vocês lembram, mas a inclinação é calculada pela tangente do ângulo, desse ângulo aqui. Vou pegar a reta em azul. É a tangente desse ângulo. Para quem não lembra o que é a tangente, então aqui pode acabar confundindo porque é um monte de coisa, mas se você se confundir não tem muito problema, tente só pegar a filosofia. Para quem não lembra, a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a inclinação vai ser o cateto oposto dividido por esse cateto adjacente. Olha o que é a inclinação. É exatamente isso aqui. Então, isso aqui, de fato, é a inclinação da reta secante. Da reta secante. PQ, ele chamou de PQ, inclusive. É a inclinação da reta secante. Coisa boa. Essa é a interpretação geométrica. Perceba que a interpretação geométrica requer um bocado de coisinhas. Aí, nessa interpretação geométrica, a gente pode fazer algo que a gente fez lá quando a gente foi em busca de reta tangente. Olha que interessante. E como a gente pensou também lá em velocidade. Se eu pensar em limite e passar o x2 aqui, pegar o x2, teria fraca. Se eu pegar esse x2 e tender aqui ao x1, olha que coisa interessante. Passando o limite, aqui pegar esse x2 e tender ao x1, eu estou passando o limite nesse quociente. Ao passar o limite, a gente já sabe que essa reta secante, ela tende a se transformar em reta tangente. Então, essa inclinação de secante vai virar inclinação de tangente. Olha o tanto de coisas que vão estar linkadas. E não se preocupe se ficar muita coisa. Esse momento é o momento que vão ser várias informações, depois a gente vai fazer uma síntese. Acontece que isso aqui calcula a taxa média de variação. Quando eu passo o limite, eu estou pegando taxas, na hora que eu passo o limite, eu estou pegando as minhas taxas médias em intervalos cada vez menores. Porque na hora que eu passar o limite de x2 tender a x1, essa diferença aqui vai tender a zero, já que um vai estar próximo do outro. Então, na hora que eu passo o limite para x2 tender a x1, desse quociente, o x2 vai ficando cada vez mais próximo do x1. Então, a minha taxa média será intervalos cada vez menores. Só que, como é intervalos cada vez menores, a história igual aquela lá da velocidade que a gente falou do carro.
significa que a taxa média vai tender a se tornar uma taxa instantânea naquele ponto. Até porque eu estou pegando, quando eu passo o limite, as minhas taxas vão ficar de intervalos cada vez menores. Então, guys, se eu passar o limite naquele quociente que é exatamente esse, que é o dos incrementos, eu vou ter, ao invés de taxa média, eu vou ter o que eu vou chamar de taxa instantânea de variação. Que a gente não vai falar mais esse nome instantâneo porque é longo, a gente vai chamar simplesmente de taxa de variação. Então a taxa de variação nada mais é do que o limite das taxas médias. E ela vai me dizer instantaneamente como vai estar variando uma função. Agora você pode olhar que essa taxa de variação, se você comparar com o limite da derivada, ela vai ser, você vai perceber que ela é exatamente a derivada no ponto x1. Estou variando o x2 no x1. Aqui eu estou tendendo x2 a x1. x1 é o fixo. Então ela é exatamente a derivada. A taxa de variação, taxa instantânea, é exatamente a derivada. Que por essa interpretação que a gente deu agora há pouco, também é a inclinação da reta tangente. Que tinha que ser porque eu já sabia que a derivada era inclinação de reta tangente. Para não confundir a cabeça. Reta tangente, inclinação de reta tangente, derivada, taxa de variação, é tudo limite e é tudo o mesmo limite. O mesmo limite. Acabamos de ter então uma nova perspectiva para a derivada. Aquele limite que a gente chamou de derivada também é a taxa de variação. E temos mais coisas para explicar aqui, que aí a gente já vai concluir para encerrar esse vídeo que está ficando longo. Então a gente fez algo aqui, por analogia, acho que não vai precisar comentar isso aqui, que eu já expliquei. Tá, então isso aqui também já falei. A taxa de variação, perceba que instantânea está entre parênteses, taxa de variação, só, porque a gente não costuma não falar instantânea. De y em relação a x, importante falar que a taxa sempre é de algo em relação a algo, a derivada também é de algo em relação a algo. No ponto x igual a x1, igual a derivada que a gente viu, que é num ponto. Então essa taxa de variação também é interpretada como inclinação da reta tangente. Ok, guys? Tudo isso, então isso encerra a parte de introdução à taxa de variação. Já conhecemos o que é uma taxa, que é um limite, algumas coisas podem ter ficado confusas, isso aí vai ficando mais claro, obviamente, à medida que a gente for trabalhando. A gente vai trabalhar com muitas aplicações mais diretas no futuro, mas por enquanto a gente já vai ver algumas aplicações de outras perspectivas já nos próximos exemplos, ok? Então é isso, por enquanto, taxa de variação, já saiba que é esse limite, o limite das taxas médias. Então toda essa conversa aqui foi para vocês compreenderem isso, que taxa de variação é o limite das taxas médias, onde você vai encurtando o seu intervalo de médias. E a gente, como a gente já tem uma ideia do que é uma taxa, lembre-se que tem esse detalhe. Lembre-se que a taxa, ela mede o quanto uma grandeza varia em relação a outra. Então a taxa instantânea de variação, ela vai calcular instantaneamente em cada ponto. Perceba que é num ponto aqui, ó. Taxa em um ponto. A taxa instantânea de variação, ela vai calcular instantaneamente em cada ponto o quanto uma grandeza varia em relação a outra. Então, falar de temperatura, a taxa de variação vai medir o quanto a temperatura vai estar variando em relação ao tempo. Só que ao invés de eu pegar médias, eu vou ter taxas instantâneas, ok? E tem aparelhos que fazem isso. A gente vai ver como se trabalha com taxas instantâneas, esses significados, ok? É isso aí, thanks.